Então aqui em Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluias. Olha só o que diz aqui, que é para a gente saber que todo homem deve estar pronto para ouvir e ser bem tardio para o falar. Esse é o nosso desafio, então, como filhos de Deus, é aprender a ouvir e ser bem tardio para falar. Quando nós não temos a nossa vida renovada pelo Espírito de Deus, nós fazemos essa inversão aqui. Nós começamos a falar no lugar de ouvir, e nós somos tardios para ouvir e rápidos para falar. Esse é o sentimento que tem nas pessoas quando elas não estão vivendo no Espírito. Elas não querem ouvir, elas querem falar, falar, falar e falar. E a Bíblia está dizendo ao contrário para nós, que é para nós ficarmos ouvindo, ouvindo, ouvindo e só falar em momentos específicos. Irmão, se a gente viver isso, a gente vai evitar um monte de transtornos na nossa vida. Um monte de transtornos que nós temos porque nós falamos coisas que não devemos falar. Se nós aprendermos a viver em silêncio, nós vamos evitar tantas coisas, mas tantas coisas dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso lugar de trabalho e na igreja. As contendas saem por quê? Justamente porque as pessoas estão falando o que pensam, falam o que sentem. Então, nesses anos todos de igreja, que a gente vê são casamentos começando a ser destruídos, porque as pessoas estão falando o que elas pensam dentro de casa. A mulher não mede palavras e vai falando com o marido, e vai falando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e às vezes usa de palavras duras e palavras até obscenas para falar com o marido, e o marido também vai falando com a mulher palavras duras, e ninguém ouve, ninguém para assim e fala, vou ouvir. Ao contrário, um fala e o outro fala mais, e aí o outro falou, então vamos debater, vamos falar mais, e as pessoas estão vencendo umas às outras por falar, e falam e ficam querendo vencer umas às outras, e os casamentos começam a ser destruídos quando homens e mulheres começam a falar com os outros, e ninguém para ouvir, e todos querem vencer. E aí entra no princípio aqui de ser tardio para falar. Veja que se uma mulher está muito brava, muito irada, e ela começa a falar com o marido dela, e esse marido tem a sabedoria do reino, esse marido não vai articular e começar a falar em cima também, debater os pontos, e a mulher atacou o marido, e o marido falou, você me atacou, então peraí, você lembra aquele dia, não, ele vai ser tardio, ele vai segurar a ira, e no momento certo, existe sempre um momento certo da gente falar, nunca é no momento da ira, nunca é no momento da discussão, nunca é nesse momento. Naquele livro Esforça-te para ganhar almas, tem uma frase assim: se você ganhar uma discussão, você a perdeu na verdade, porque o foco não é pensar assim, eu humilhei a pessoa, eu acabei com os argumentos dela, eu venci. O foco do cristão não é esse, eu humilhei a pessoa,
eu mostrei para a pessoa que ela estava errada, eu a envergonhei, eu a deixei sem palavras, eu a venci completamente. Você perdeu, porque o cristão não pode ter esse sentimento de querer ficar vencendo batalhas de palavras. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós, ser tardios para falar. Quantos filhos vão debater com os pais e falam na mesma altura com os pais? E aí, cria-se contenda dentro de casa. Bom, as pessoas estão pensando assim: olha, pastor, eu sou crente, eu tenho que falar o que eu penso. Você não tem que falar o que você pensa. Você não pode ficar falando o que você pensa. Eu sou assim, 8,80. Não, você não deve ser 8,80. Você não deve às vezes até falar. Bom, olha o que a Bíblia diz então. Nós estamos vendo o primeiro princípio aqui, que o cristão, ele deve estar pronto para ouvir. Você tem que ser mais pronto para ouvir do que para falar. Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Aqui dentro da igreja, você não foi chamado para falar, você foi chamado para ouvir. Dentro da tua casa, você foi chamado para ouvir. Onde você estiver, você foi chamado para ouvir, não para falar. Tardio para falar. Você só fala na hora certa. Você não vai falando o que você pensa e o que você quer. E olha só o que Salomão escreve. Eu queria que você fosse para Provérbios, no capítulo 20. Provérbios capítulo 20, verso de número 19. Então, o primeiro princípio para a gente viver em sabedoria, viver em graça, na família, na igreja, no lugar onde nós estamos trabalhando, a primeira coisa que a Bíblia está nos ensinando é que nós precisamos ouvir. E depois de ouvir, analisar o que nós vamos falar. Então esse é o primeiro princípio que nós precisamos aprender dentro da nossa casa, com a vida familiar, dentro da igreja, com a vida de igreja, e lá no mundo, com a vida secular, com a vida lá com os ímpios. Nós precisamos ter o mesmo princípio, que é escutar e falar de acordo com a necessidade. Agora, olha o que está dizendo aqui para nós em Provérbios capítulo 20, verso 19: o difamador trai a confiança. Aquele que difama, a Bíblia está dizendo que ele vai trair nossa confiança. Então o que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte: que se alguém chega em mim e difama outra pessoa, esse alguém que é o difamador, que está falando algo de alguém, ele vai trair minha confiança. Eu serei o alvo da difamação dele. Então o que a Bíblia está dizendo é que se a gente está conversando com uma pessoa e ela veio trazer uma difamação para nós, esse difamador, ele é traiçoeiro. Todo difamador, ele é uma pessoa que a Bíblia está dizendo aqui que ele é um traiçoeiro. Ou seja, você está ali ouvindo e ele está ali falando que confia em você, e está falando algo de alguém, e aí passa um tempo, é você o alvo da difamação dele para outra pessoa. Então ele trai a confiança. Mas olha só a parte B, diz assim, ó: portanto, evita o que fala demais. A Bíblia está dizendo, olha só como que Deus ensina a gente nos mínimos detalhes, que é para nós evitarmos as pessoas que falam demais. Veja, que é para a gente não ter muita comunhão com pessoas que fala e não ouve. Então é o conselho do Espírito Santo para nós, é que nós precisamos ouvir, e nós precisamos evitar, ou seja, não ter comunhão com pessoas que têm muita falação. É muito converseiro, é muita difamação, é muita fofoca, é muito diz que me disse, é muito você ficou sabendo o que aconteceu com fulano, você ficou sabendo o que aconteceu com cicrano. Evitar essas pessoas,
pessoas que falam mal dos pais, para a gente evitar essas pessoas. Pessoas que falam mal da própria família, por exemplo, mulheres que falam mal do marido, maridos que falam mal da mulher, difamadores. A gente tem que evitar essas pessoas, porque se tem filhos que conseguem falar mal dos pais para os outros, o que dirá de nós que não somos da família? Se tem homens que conseguem falar mal da própria carne, que é a esposa, que dirá de nós que não somos própria carne? Então é para a gente evitar pessoas assim. O Espírito Santo está dizendo: olha, você tem que ser sábio. Se essas pessoas estão falando mal das próprias famílias, de pessoas tão próximas, que dirá de nós que não somos tão próximos? Então, para a gente não ter transtorno, a gente tem que evitar essas pessoas, a gente tem que procurar ter um distanciamento dessas pessoas, não perder a comunhão com elas, mas não ter vínculo de amizade com pessoas que só tem coisa ruim para falar, só tem intriga, discórdia e difamações. Então esse é o segundo princípio. Agora, veja bem, que eu queria que você fosse para Eclesiastes 3:7. Pega a sua Bíblia, vai para Eclesiastes, capítulo 3, verso 7. Então veja, vamos aprender com Jesus, vamos ouvir, vamos ser tardios para falar, vamos perceber os difamadores e vamos evitar pessoas que têm muita falação. Então é o conselho de Jesus para a gente ter paz, para a gente ter bênção com a gente. Agora, Eclesiastes capítulo 3, verso 7 diz assim, ó: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então Eclesiastes, que é o capítulo do tempo, lá, tempo para isso, tempo para aquilo outro. O versículo 7 está falando para nós que há tempo de se calar. Existem tempos que a gente deve ficar quieto, e existe o tempo de falar. Então a gente já vai aprender, olha só, que a verdade não deve ser dita a todo tempo, porque existe tempo de ficar calado. Mesmo que é verdade, não é o tempo de falar aquela verdade. Existe um tempo para você falar. Então você está vendo, por exemplo, um defeito na vida de alguém, e é verdade aquele defeito, e você vai lá e fala o defeito da pessoa, e não é o tempo de você falar. Existe um tempo certo para a gente conversar com a pessoa, porque o plano não é você envergonhar a pessoa, é você vencer a pessoa. O plano é você convencer a pessoa do que ela está fazendo errado, para ela voltar. Então quando alguém tem uma liderança, por exemplo o pastor, e ele pensa assim: olha, eu vou falar a verdade para todo mundo, e aí chega alguém, e ele fala a verdade para esse alguém, e ele fala uma coisa certa, mas fora do tempo, ele vai estragar tudo, porque aquela pessoa não vai receber, e no tempo certo aquela pessoa receberia, se transformaria e mudaria. Mas como tem pessoas que pensam assim: eu falo que eu sou sincero, eu falo o que eu quero, eu não posso ser falso. Essas pessoas estragam tudo, porque elas não têm sabedoria. Olha a sabedoria que o Espírito de Deus está falando aqui na palavra, que tem tempo de ficar calado. Então existe um tempo que a gente não deve falar. Então vamos pensar, qual que é o tempo que a gente não deve falar? Existe o tempo da gente falar e o tempo da gente não falar. É mais ou menos igual você ir numa árvore, ela não está pronta para dar fruto e você quer fruto. Não, você tem que esperar o tempo de dar fruto, ou seja, você tem que esperar o tempo de falar. Então enquanto não tem o tempo de falar, você não deve falar, você deve ficar calado. Então existem coisas que vai amadurecer. Na hora que amadurecer a situação, é tempo de falar. Enquanto não amadurece, é tempo de ficar calado. Agora, não é difícil falar, o difícil é ficar calado.
as pessoas querem falar. Por quê? Por que as pessoas querem falar? Bom, aí nós vamos entrar lá na parábola do semeador, a semente que caiu na beira do caminho, veio as aves dos céus e comeu a palavra. Um coração duro, um coração tão duro que a palavra nem entra, vem o diabo e rouba a palavra por causa do eu. Aquela primeira semente é a egolatria. Então por que as pessoas querem falar? Porque elas são egolátricas, elas vivem demais no eu. E todo mundo que tem muito de si mesmo não consegue ficar quieto. Porque toda vez que uma pessoa é ferida, e ela é muito egolátrica, ela está muito no centro da vida dela, é uma coisa tão ofensiva para ela, mas tão ofensiva que causa ódio, causa ira, causa nervosismo, causa sentimentos muito ruins, porque mexeu com o ego, tocou, feriu, e aí aquele ferimento, ele se manifesta em ira, em ódio, e esse sentimento de ira e de ódio é externado por frases, por palavras, e aí quando alguém é ferido e é muito cheio do eu, a palavra não entrou dentro dessa pessoa, essa pessoa não vai deixar barato, essa pessoa vai falar o que vier na hora, e toda vez que a gente falar o que vier na hora, meus irmãos, é um estrago para a família, para a igreja, para nós, para onde nós estamos, porque nós só fazemos coisas erradas. Eu vi o testemunho de Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, e ele era explosivo, ele era um cara nervoso, era um cara irritado. Daí, chegava um fazendeiro, mandando uma carta para ele, dizendo assim: eu quero que você faça isso, isso e isso, num tom muito áspero. E Abraham Lincoln dizia: escreve para esse maldito aí, que eu vou mandar o exército, eu vou acabar com a vida dele, eu vou matar ele, E ele dizia para a esposa dele, que era secretária: escreve do jeito que eu estou te falando. E ela escrevendo: olha, o presidente dos Estados Unidos diz a você tal, ofensas, 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 escreve essa palavra. E ela escrevia, e aí passava a ira, passava o nervoso. 15 dias depois, a mulher de Abraham Lincoln, quando a mulher é para ser bênção, irmão, a mulher muda a vida da terra e dos homens e de tudo. A mulher de Abraham Lincoln chegava nele e falava assim: querido, é a respeito da carta para aquele fazendeiro, você me pediu para enviar ela, eu gostaria de ler ela para você de novo. E aí ela lia para ele, e ele: você mandou? Ela disse: não, eu não mandei. Ufa, obrigado. Ia causar um problemão para mim essa carta, porque na hora que o cara estava calmo, sossegado, tranquilo, ele sabia que ele tinha falado tudo de errado. E quantas vezes a mulher de Abraham Lincoln impediu ele de entrar numa guerra civil, de entrar numa guerra com empresários, com fazendeiros, com grupos que tinham alguma opinião contrária dele, porque ela escrevia e guardava, e depois de 15, 20 dias, quando tinha passado, ela mostrava a carta para ele, e ele ficava envergonhado do que ele tinha mandado escrever. A Bíblia diz assim, irmãos: irem, mas não pequem. Certo? Irem, ou seja, pessoas falam coisas para nós às vezes que mexem com o nosso ego. Mulher fala para o marido fala para a mulher, pai fala para filho, filho fala para pai, e irmão fala com irmão dentro da igreja, coisas que às vezes te causa uma ira, te causa um sentimento ruim, fere o teu ego, porque ainda está vivendo. E aí a Bíblia diz: ire, mas não peque. Então eu posso ter aquele sentimento de fúria, ficar bravo com o irmão, ficar bravo com a esposa, ficar bravo com o marido, ficar bravo com os filhos, ficar bravo com o pai. Eu posso ficar irado, mas eu não necessariamente preciso externar em palavras o meu sentimento de ira. Daí eu não pequei, porque daí eu seguro,
E depois que passa aquele momento, eu vou saber que se eu tivesse falado tudo aquilo que estava dentro de mim para falar, eu teria ofendido as pessoas. Eu teria dito coisas às pessoas que as pessoas talvez não suportariam ouvir. Qual que é o momento de silêncio então? O momento de silêncio é aquele momento em que você está irado, você está muito bravo com aquilo que fizeram, com aquilo que falaram, e você vai falar coisas que em sã consciência você não falaria. Silêncio. Então primeiro, quando a gente tem que ficar em silêncio? Quando a gente estiver irado, por palavras que nos disseram, por coisas que aconteceram. Esse é o momento da mulher ficar em silêncio. Esse é o momento do marido ficar em silêncio, do irmão ficar em silêncio com o outro irmão, porque a ira, nós lemos, não opera a justiça de Deus. Olha, se você ira e você fala, aquilo que você falou não vai operar a justiça, e nós fomos chamados para dar frutos de justiça. Agora, qual é o segundo ponto que nós devemos nos calar? Porque está escrito aqui que tem tempo de ficar calado. É sempre quando nós estamos com as nossas emoções alteradas, é o momento da gente ficar calado. Você está muito feliz, não fique falando, não seja um falador, porque a felicidade faz a gente falar coisas também que não são verdadeiras. Você está muito triste, não fique falando, porque a tristeza também faz a gente falar coisas que não são verdadeiras. Então há tempo da gente ficar quieto. Bom, então a gente não pode ficar respondendo a tudo que os outros falam e a tudo que os outros falam de nós. Nós não temos que ficar respondendo todo mundo, a gente não tem que ficar medindo e falando na mesma altura. É por isso que tem divisões às vezes dentro da igreja, porque um irmão vai lá e fala mal do outro irmão, aí o outro irmão fica sabendo e ele diz assim: peraí, vamos fazer o seguinte, quem que falou de mim? Fulano. Fulano, quem fulano pensa que é? E aí vai lá e fala mal também. O difamador está no meio, porque o difamador está desse lado aqui, mas o difamador está do lado de lá também. O difamador é aquele que faz a ponte entre um e o outro, e tantas amizades bonitas terminaram com isso, ficou tanta coisa assim, machucando um ao outro por causa dessas coisas. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para você ver o que Jesus pensa dessas coisas. Em Mateus, queria que você abrisse sua Bíblia, em Mateus, capítulo 5, verso 44. Verso 43. Veja que nós temos que ser tardio para falar. Existe momentos da gente ficar em silêncio, e esse momento da gente ficar em silêncio é o momento que as nossas emoções estão alteradas: ira, alegria, tristeza. Silêncio, não é tempo de você falar. É o tempo de você ter o discernimento de saber se a pessoa está preparada para ouvir o que você vai falar. Você tem que saber se a pessoa está madura o suficiente para conseguir ouvir o que você tem que falar. Porque a verdade fora do amor produz contenda. Verdade e amor andam junto na Bíblia. Se tem verdade tem amor, se tem amor tem verdade. Verdade sem amor é julgamento.
E a pessoa não pode ouvir você julgando ela, a pessoa tem que ouvir você falando a verdade em amor. Agora vamos entender Jesus, porque nós seguimos Jesus. A gente não segue o que o irmão falou, a gente não segue o que o pastor falou, nós seguimos Cristo, nós seguimos o exemplo do Senhor. E olha o que o Senhor diz no sermão do reino: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é lei, certo? Eu amo o que me ama e eu odeio o que me odeia, olho por olho, dente por dente. Isso é lei. Se a gente for viver a lei, a gente vai amar as pessoas que nos amam, e a gente vai ter problemas com pessoas que não gostam da gente. Tem irmãos que não se cumprimentam dentro da própria igreja, dentro de uma igreja só, não se cumprimentam. Eu participei de um lugar, a primeira igreja que nós tivemos aqui, que uma irmã estava desviada e voltou para o caminho, e ela ficou muito feliz porque ela conseguiu voltar para o caminho. E passou um ano, uma outra pessoa desviada foi também para a nossa igreja, na rua de Sanhaço, e voltou para Jesus também. As duas voltaram, era de uma outra igreja da nossa cidade. Essa igreja tinha tido um problema, essa igreja fechou, e essas duas irmãs tinham se pegado nessa igreja, se gladiado nessa igreja, de tal forma que uma não olhava para a outra, de tal forma que quando uma via a outra na rua, elas procuravam sair da calçada, tinha um espírito com uma com a outra. E daí quando a segunda irmã voltou para Jesus, a primeira, acabou o culto, ela chegou em mim, ela disse assim: pastor, escolhe, ou eu ou ela. Ela quem, irmã? Ela falou: a fulana, está vindo aqui, reconciliou com Cristo hoje, o senhor tem que escolher, ou eu ou ela, porque eu já falei para Deus, ou Deus escolhe eu, ou Deus escolhe ela. E ela me disse assim: se ela for para o inferno, eu prefiro ir para o céu, mas se ela for para o céu, pastor, eu prefiro ir para o inferno. Então decide aí, pastor, você vai ficar comigo ou com ela na igreja? Eu estou com o senhor mais tempo, vê aí. Irmão, olha que situação. Crentes de longa data, de 15 anos para frente, porque falaram uma coisa para outra, na hora do nervoso lá dentro da igreja, teve uma reunião, aí teve uma discussão dentro dessa igreja. Uma irmã, essa primeira irmã que veio primeiro para a igreja se levantou, a outra se levantou, elas foram para o meio e bateram boca de apontar o dedo uma para a outra, e falaram coisas uma para a outra ofensivas, e depois de 10 anos, uma tinha um sentimento de ódio pela outra. Agora, uma dessas irmãs morreu já. Aí a gente tem que saber, né? Se ela foi para o céu, que a outra vai para o inferno, né? Agora se a outra foi para o inferno, a outra vai para o céu. E há uma comemoração quando a irmã morre. Você já imaginou? Pessoa que fala em línguas, que ergue a mão para o céu, na hora do culto, e fala: Jesus, eu te amo. Morreu a outra irmã, e houve comemoração. Tudo por causa de umas palavras de ofensa forte uma contra a outra. Mas é por isso que eu estou ensinando essa igreja a não ser a igreja do sentimento, a ser a igreja do entendimento, de saber as coisas. Agora olha o que Jesus diz no versículo 44. Eu porém vos digo, Jesus dizendo, a lei fala isso, você ame o inimigo e você ame o próximo e você odeia o inimigo. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Uau! E orai pelos que vos perseguem. Falem bem dos que falam mal de vós. Então, Jesus está dizendo que a resposta que nós damos a críticas, a ofensas, não são a altura de críticas e ofensas. Nós temos que orar pelos inimigos, nós temos que amar os inimigos, nós temos que orar para que nos perseguem, nós temos que falar bem de quem fala mal de nós.
A graça é essa. A lei é fale mal de quem fala mal de você. A graça é fale bem de quem está falando mal de você. Fale bem. Gente, se a igreja vivesse isso, não ia ter divórcio, não ia ter filhos revoltados com pais, não ia ter irmão brigado com outro irmão dentro da própria igreja, não ia ter essas coisas, porque ia estar vivendo Jesus. Eu, porém, vos digo, ia estar vivendo a graça, mas as pessoas não estão vivendo a graça, elas estão querendo viver a lei, achando que a lei é maior do que a graça, mas não existe nada maior do que a graça, não existe nada maior do que Jesus. Então veja que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25, verso 11. Provérbios 25, 11. Gente, esse texto é maravilhoso, porque esse texto aqui está ensinando filhos como falar com os pais, está ensinando pais a falar com os filhos, está ensinando irmãos a falar com irmãos, está ensinando famílias a viver em família, igreja a viver em igreja. Diz assim, ó: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então, como maçãs de ouro, olha só, como fruta de realeza, ouro fala de realeza, como um fruto que é real, que vem do rei, em salvas de prata, em bandejas de prata, prata fala de salvação, assim a palavra dita a seu tempo. Então olha só, que a palavra falada a seu tempo, ela é uma palavra do céu, ela é uma palavra de realeza, que tem o poder da prata, e a prata fala da salvação, tem o poder de salvar as pessoas. Mas essa palavra, ela deve ser dita no tempo certo. Glória a Deus. Não no nosso tempo, no tempo de Deus, no tempo correto. E deve ser dita em amor. E enquanto não tem esse tempo, não chega esse tempo de falar, silêncio, não é ofensa, não é fazer facção contra a pessoa, não é nutrir sentimento contra alguém, é amar o inimigo, é orar por quem está nos perseguindo, é falar bem de quem está falando mal de nós. Agora, para concluir, eu queria concluir com Jesus, de novo, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse para Isaías 53, Isaías 53, 7, que é o exemplo supremo, que é o exemplo de Jesus, de ter a sabedoria de não falar. Sabedoria não é só quando a gente fala, sabedoria maior ainda é quando a gente não fala. Olha só como Jesus venceu. Isaías 53, 7 diz assim, Isaías 53, 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Gente, num versículo só, por duas vezes, está dizendo, ele não abriu a sua boca. Que maravilhoso esse versículo, que a gente pudesse viver esse versículo, não abrir a nossa boca, porque às vezes a nossa ruína está em abrir a nossa boca, porque toda vez que a gente abre a nossa boca, a gente só fala coisa que não deve falar. Jesus venceu a cruz, sem
palavras, sem argumentações. Agora veja, eu queria que agora aqui em Mateus, eu queria que você fosse em Mateus 26:62. Porque em Mateus 26:62 é o cumprimento de Isaías 53:7. Isaías profetizou de Jesus 700 anos antes dele. Então veio Jesus e vai cumprir o que Isaías falou, boca fechada. Então em Mateus 26:62, Jesus está diante do sumo sacerdote. E aí diz assim, 26, 62 e 63. Então levantou-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes a estas acusações? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo que, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Primeira vez, Jesus acusando Jesus, falando coisas que Jesus não tinha falado, mentindo a respeito de Jesus. Ele, ovelha. Jesus poderia ali fazer um discurso tão grande. Silêncio, silêncio. Agora, em Mateus 27:14, agora Jesus vai estar perante Pilatos. Primeiro ele está perante o sumo sacerdote, silêncio. Agora ele está ante Pilatos, diz assim, Mateus 27:14, Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Então, silêncio diante de Pilatos. Então olha só, diante da religião, silêncio. Sumo sacerdote era o religioso do tempo, silêncio. Pilatos era o prefeito, diante da política, silêncio. Agora olha só, perante Herodes, Lucas, eu queria que você fosse em Lucas 23:9. Lucas 23:9, perante Herodes, olha só, perante Herodes, diz assim: interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia, cumprindo Isaías 53:7, diante do sumo sacerdote, de Pilatos, de Herodes, silêncio. Gente, parece que se a gente não falar, a gente está sendo envergonhado, humilhado. Olha o que estão falando de mim, nossa, eu tenho que ir lá, eu tenho que me defender. Se você se defender, você já fez a tua parte. Deus não tem compromisso com você em te defender. E aí você já operou a vingança, e aí não manifesta a justiça. Mas se você fica em silêncio, se você ora por quem te persegue, se você abençoa pessoas, se você abençoa situações que aconteceram dentro da tua casa, você fica em silêncio, aí você opera a justiça, aí Deus vem. Agora, se você se defende, se você fala, se a pessoa está com inveja de você, você vai lá e ataca a inveja. A pessoa está com ódio de você, você vai lá e ataca o ódio. Se a pessoa está com alguma divisão contra você, você vai lá e ataca a divisão. Você está fazendo a coisa errada, você está fazendo o que o diabo quer. Você está usando as armas da carne, e as armas da nossa milícia não são carnais, são do Espírito. Aleluias, irmãos. Então, que você e eu, que a gente aprenda com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que ensina isso para a gente viver falando pouco, ouvindo mais. E se a gente tem muito ego, sabe? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo, o senhor não sabe o que falaram de mim. Não, não é assim não. Que esse ego desapareça, irmão. Que a gente possa ser o espiritual. Que se alguém tem alguma coisa contra nós, que a gente possa ser o espiritual da coisa, a gente possa ser o que cresceu.
para concluir, para a gente tomar a ceia, eu queria que você fosse para Eclesiastes, e você abrisse em Eclesiastes 5, 2, e aí a gente vai concluir essa matéria, de ser poucas nossas palavras, de falar na hora certa, e de em muitos momentos da nossa vida, ao invés de nós falarmos, nós preferirmos como Cristo, manter o silêncio, para deixar Deus nos justificar. Eclesiastes capítulo 5, verso 2, olha que doideira isso. Isso aqui é um nó na cabeça da religião, é um nó muito grande na cabeça de toda a religião. Diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Meu Deus. Agora, está dizendo que quando a gente estiver na presença de Deus, o versículo 1 diz que é para a gente guardar o pé na hora que a gente entrar na casa de Deus. Guardar o pé quer dizer respeito, reverência na hora que a gente entra. E na hora que a gente está aqui, quanta gente não pensa assim, não, quanto mais eu orar, nossa, eu preciso falar com Deus. Não, está escrito aqui, ó, não fica precipitando com a sua boca, falando um monte de coisa para Deus, e argumentando, querendo falar com Deus. Seja poucas as tuas palavras, porque você pode errar, e os anjos estão aqui, e a gente pode estar fazendo oração errada, e ser prejudicial à nossa vida. Até então, diante de Deus, a gente não pode ser falador. Veja que Deus não é falador, Deus não fica falando, a gente fica falando assim, Deus fala comigo. Deus não é de ficar falando. E a gente tem que aprender, irmãos, a medir o que nós falamos, até com Deus. A gente só tem que orar o que está alinhado com a palavra. Nós precisamos orar o que está alinhado com o Espírito Santo, e por isso a gente precisa aprender, para a nossa oração ser eficaz, para a nossa oração ser útil. Então que você coloque a mão no teu coração agora, porque, sabe, irmãos, presta atenção, você deve ter aprendido hoje aqui, olha o que diz Provérbios, eu quero que você coloque a mão no teu coração, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, sobre tudo o que você deve guardar, dinheiro, saúde, sobre tudo, guarda o teu coração. Então guarda o seu coração. Por que que de tudo que a gente tem que guardar, nós devemos prioritariamente guardar o coração? Aí ele vai dizer, ó, pois dele, do coração procedem, nascem as saídas da vida. Do coração nasce os caminhos da vida, meu irmão. Do coração nasce os caminhos que nós vamos viver na nossa vida. Glória a Deus. Agora veja que a boca fala o que o coração está cheio. Se a gente falar o que o coração tem, nós vamos fazer caminhos para nós vivermos através de palavras. Por isso Salomão está dizendo, guarda o teu coração, porque você fala o que o teu coração está cheio. Quando você fala, você cria caminhos, você cria saídas, você cria coisas. Provérbios 18, 21, tem poder de vida e de morte as tuas palavras,